médico, não era hospital, não era um antibiótico, não era um remédio, era ele. Aleluia! Eu passei pela luta. Aqueles meses, não foram 12 anos, graças a Deus, que minha mulher do fluxo, foram meses que eu passei mal com ele. E eu falei assim, irmãos, ô Senhor, se você vai levar meu filho, pode levar. Pode levar, porque eu não estou aguentando mais ver o sofrimento dele. O meu filho estava morrendo aos poucos, porque a carne dele já estava podre, irmão. Estava podre. Pode levar, ele te pertence mais do que a mim. Entendeu? Do jeito que eu sou de você, meu filho também é. E eu ia estar tranquila, porque a alma dele ia estar salva. Era um anjo, 10 meses de vida, né? Eu falei bem assim para ele. De verdade, Senhor, não estou aguentando mais. Pode levar. Se o Senhor não for levar meu filho, volta a saúde dele, por favor. Restaura o corpo dele, restaura a saúde dele, Pai, porque ele não merece passar por isso. Irmão, acabou o culto, cheguei em casa, eu dormi tranquila, não precisei acordar de madrugada para trocar ele, não deu aquela crise, né? No outro dia chegou a missionária que tinha organizado o culto lá. E Deus tinha revelado para ela, até hoje ela não entende se foi um sonho, se foi uma visão, ela não sabe se ela estava dormindo ou acordada. Mas ela falou que Deus mostrou isso aqui, ó, do cotovelo para cima, o Lucas sentado e ele tirando toda a pele dele, da cabeça até os pés. E falou para ela, até a minha casa, que ele só precisava disso, de eu me humilhar e de eu reconhecer que era só ele, bastava só o coração. Aleluia, Jesus. Bastava eu ter fé naquele que tudo pode. Aleluia. E eu esqueci, irmão. E bastou isso daí, irmão. No outro dia, depois que a missionária entregou essa palavra para mim, meu filho acordou com o corpo seco. No outro dia já caiu as casquinhas. Glória a Deus, assim, um efeito de 3 dias. O já estava. O líder dele nunca fez. O Senhor fez. E eu glorifico ele grandemente. De verdade, para mim, esse é o maior testemunho na minha vida. Amém. É a vida e cura do meu filho. Ele falou que ele não ia ficar desfigurado. Realmente, ele tem a pele linda. Ele não tem uma marca. Ô Lucas, sobe a mão ali, Lucas. Ô Lucas, vem aqui, vem. Vem aqui, Lucas. Sobe aqui. O Senhor te conhecer. Pai de graça, por favor. É o Lucas. Para quem tinha buracos, que falaram que não ia nascer cabelo, porque tinha caído o couro cabeludo, ou o cabelão dele aqui. Se eu deixar, enrola e vai os cachinhos. Entendeu? A carinha dele aqui não tem uma marca. Entendeu? Coisa linda, meu Deus do céu. E esse aqui é o testemunho vivo do Deus vivo. Como ele curou essa mulher, que ela teve a fé e a confiança nele, ele curou meu filho, porque eu tive a fé e o sacrifício parecido que nem Abraão, né? Abraão foi sacrificar o filho dele e eu quase que eu sacrifiquei também, né? E foi dessa maneira. Às vezes, irmão, Deus deixa a gente passar certas situações, né? Para a gente se lembrar que a gente não consegue sozinho. É com Ele. Ele vai na nossa frente e Ele vai nas nossas costas nos libertando de todo mal. Eu precisei passar por isso, irmãos. Mas é aqui que eu glorifico o Senhor. Todos os dias da minha vida. Eu agradeço Ele pela minha família, pelo meu emprego, por ter o sustento, por não passar frio na rua, por não passar fome, por ter o que eu tenho hoje. Entendeu? Eu sei que tudo que eu já passei foi por um aprendizado. Entendeu? Para mim ter mais fé nele e nunca me esquecer do poder dele para comigo e para com vocês também. Aleluia! Glória a Deus! Eu só vou ler mais um capítulo aqui que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, irmãos. Só para encerrar. Mateus, capítulo 11. Aleluia.
Como faz sentido essa palavra do Senhor? Como fez sentido para mim? Eu acredito que para vocês, em algum momento de dificuldade nas suas vidas. Capítulo 11, versículo 28. Acharam, irmão? Amém. Vinde a mim, todos os que estéis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Eu me refugiei em Jesus Cristo e Ele tirou a angústia, tirou a dor, tirou a doença, tirou o problema. Ele pegou todo aquele peso que eu não estava conseguindo carregar. Deus libertou, deu cura, me deu paz e alegria até hoje, irmão. Esse menino não pega nem gripe, graças a Deus. De verdade, irmão. Glória a Deus. Amém. Esse culto é de agradecimento. Aí nós vamos cantar um louvor. Grandes coisas. Aleluia, Deus. Nós temos que agradecer, que a pastora falou, nós estamos respirando hoje, né? Nós comemos, nós tomamos banho, temos uma roupa para vestir, né? E é isso aí, irmão. Daqui para melhor. Daqui para melhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, viu, irmãos? De verdade. Quem conheça, podia acompanhar. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse
que não tinha. Mas quando ela ouviu falar que Jesus iria passar ali, só ele poderia fazer um milagre na vida dela, ela recorreu a ele, se humilhou perante ele e recebeu a cura. Glória a Deus. Como várias pessoas na Bíblia, né? Aleluia. Que recebeu a cura, que recebeu o milagre, Glória a Deus. que recebeu a oportunidade Aleluia. de adorar e de seguir Jesus. Amém? Às vezes nós precisamos reconhecer, quebrar o nosso orgulho e reconhecer que o Senhor é tudo. Amém? Amém. Glória a Quem Deus. precisa de oração? Quem tem um pedido especial? Eu. Glória a Deus. Irmão Gonçalo? Então, mãe, preciso de oração da minha filha, da minha família, a igreja. Amém. Que Deus abençoe e guarde, proteja toda a pessoa que está sofrendo lá na nossa cidade, os países que estão em guerra, que Deus sane. Amém, Jesus. Ponha na cabeça aqueles homens para terminar aquela guerra, o sofrimento daquelas pessoas. Porque Deus pode todas as coisas. Acredite e confie em Deus. Amém, Jesus. Alguém mais? Erivan? Meu Deus, para mim espiritual, pelo meu relacionamento, todos da igreja, todos da minha família de São Paulo Nordeste, todos moradores de rua, todos o pessoal que está numa cama hoje, que não pôde levantar, que está lá se curando, né? Está lá com toda a minha família. Amém. Maria Cecília? Amém. Maria Sofia? Aleluia, glória a Deus. Ana? Eu peço pela família que é missionária, desde janeiro, pode ter uma favor, poder Glória a Deus. Deus é confortar o coração da família. Amém. Missionária Juliana? Toda oração para um morador dessa cidade aqui, esses que moram debaixo da pontes, que não tem teto para morar. O Senhor deve ter misericórdia dele. Oração. Amém. Amém. Michele? Aleluia. Tainá? A pastora? Que eu não sei o nome. Fátima, eu estou batendo pelo Senhor. Amém. Aleluia, glória a Pastor Deus. Leonardo? O Senhor é bom, Para aqueles que são necessitados com a palavra, que Deus possa visitar e abençoar cada um de nós. Amém. E o varão? Como é o nome do varão? Vitor. E o varão Victor? grande nome de Deus, aleluia. Todos moradores de rua. Amém. Oh, glória a Jesus. Daniela? Eu pedi pela minha família, a saúde da minha mãe, que está lá em casa, né? Pedi pelo meu país, pela nação brasileira, pelo meu futuro casamento. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E agradecer por tudo que eu tenho. Amém. E o irmão Cleison? Pela minha família e pela igreja, que aqueles que estão fracos na igreja. Amém. Álvaro? Pela minha vida espiritual. Amém, Jesus. Pastor? E pela minha família, por todos da igreja, e hoje pela palavra de hoje, e pela minha tia especial. Eu também continuo na mesma fé que os irmãos. Peço pela igreja, pelos visitantes, pela palavra de hoje. Peço pelos moradores de rua, pelas prostitutas, pelos que estão na Cracolândia, pelos que estão desviados da presença do Senhor. Peço por aqueles que estão morando debaixo do viaduto. Peço por aqueles que estão no leito do hospital. Peço por aqueles que vêm até o encontro com Jesus, né? Que Jesus está próximo. Peço por esse bairro, por essa casa de oração. Aleluia. Peço que os irmãos continuem orando por a casa de oração, pelos pastores da igreja. Peço pela palavra de hoje. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Eu quero estar chamando a pastora Rafael para estar fazendo essa oração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, só é Deus, o nosso Pai protetor. Aleluia. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para essa hora, tudo bem? Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus amado, Deus querido, Deus santo. Vai de encontro, Jesus, a cada morador de rua, Jesus amado, que se encontra neste momento, Pai amado. Vai de encontro, Pai, a cada pedido de oração, meu Deus, que foi feita nesta noite, Jesus amado. Oh, Jesus querido, santo, vai de encontro, meu Deus, a cada pedido.
Alguém mais tem um testemunho para edificar a fé dos irmãos? Glória a Deus. A Ana? Vai lá. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a fé em Jesus. Amém. Eu quero contar assim um testemunho que Deus fez assim na vida do meu pai. E dia 3 agora de julho, fez 12 anos a qual o Senhor recolheu ele. Mas foi uma história, irmãos, que eu vivi e a minha mãe também viveu, que serviu de edificação e de exemplo para mim, né? Porque o meu pai, ele era uma pessoa que ele não conhecia Deus, ele não queria saber de Deus. E ele tinha uma ódio tremenda das pessoas que serviam a Deus. Falasse de Jesus para ele era como falar um bicho de sete cabeças, né? E assim, ele humilhou muito minha mãe, maltratou muito minha mãe, né? E a minha mãe sempre uma pessoa de oração, sempre buscando a Deus, né? E, resumindo, irmãos, o Senhor deu oportunidade para ele e ele sempre recusava. Ele fala que a minha mãe ia para a igreja, atrás dos pastores, sabe? Fala muita coisa. E Deus sempre usava os dados e falava para minha mãe: olha, eu vou fazer uma obra, eu tenho uma obra nessa vida. E ele com o coração duro, mas a minha mãe nunca desistiu, irmão. E o Senhor permitiu uma enfermidade nele, que somente Jesus tinha poder de curar essa enfermidade. E, resumindo a história, o meu pai passou 18 anos com essa enfermidade. Tomava 9 comprimidos por dia, 3 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite. E mesmo assim com o coração duro. E Deus usou essa missionária, a qual eu pedi oração, Deus usou ela para falar assim para minha mãe: olha, vou eu salvar a alma. Porque se eu salvar para ficar, não vai permanecer na minha presença. E a minha mãe creu, tomou posse, né? E eu mesmo jovem, irmãos, mesmo sem ter muita sabedoria, pastor, eu continuei crendo, acreditando na promessa de Deus. E chegou um momento que meu pai, ele caiu de vez, irmãos. O Senhor permitiu ele ir para o leito de dor, para o leito de hospital. Mas aí já era a obra de Deus já para poder quebrar o coração dele, quebrar a vida dele, né? E fazer com que ele reconhecesse que Deus era Deus. Aleluia. E ali, irmãos, ele passou quase 3 meses no hospital, no leito de dor. E ali ele foi perdendo o movimento do corpo, foi perdendo uma fala, não fala mais, né? Só ouvir. Aleluia, Jesus. E quando eu vi que não ia ter mais jeito assim, para os médicos da terra, né? Eu cheguei no meu pastor e eu disse assim pro pastor: pastor, o meu pai ele está nas USP, mas eu queria pedir um favor pro senhor. Vamos comigo lá no hospital fazer uma visita pro meu pai, o senhor faz uma oração por ele, unge ele e seja feita a vontade de Deus. E ali o meu pastor foi, me acompanhou até o hospital. E chegando lá naquele hospital, irmãos, meu pai estava só pele e osso, irmão. Pele e osso. Ele chegou a pesar 42 quilos, irmão. 42 quilos, dessa luxúria. Eu conseguia pegar o meu pai nos braços, sabe? De tão leve que ele estava. E ali o pastor orou por ele, fez uma oração por ele, ungiu ele, falou de Jesus para ele. E ali ele olhou assim para mim, sabe? Ele fitou os olhos para mim.
hoje, porque se você partir agora, nesse exato momento, a sua alma vai partir por salvação. E aí ele apertou a minha mão forte, ele não podia falar, mas ele fez um gesto que ele queria aceitar Jesus, né? E aí a gente orou novamente por ele, tudo. Passou uma semana, irmãos, uma semana depois disso. O Senhor Jesus purificou ele e recolheu ele para a glória. E eu creio, irmãos, eu creio que ele partiu por salvação. Esse processo todo, durante esses 18 anos que eu acompanhei sobre eu entendi, né, através da vida da minha mãe, eu entendi, como eu já preguei, sobre a importância da persistência, né, da insistência para com Deus. E eu falo para os irmãos, a minha mãe ela foi um exemplo disso, porque ela, em momento algum ela desistiu da fé, ela desistiu da promessa de Deus. Ela creu, ela acreditou no que Deus ia fazer. E Deus fez. Na última hora, o Senhor salvou e recolheu para a glória. Então eu falo para os irmãos que você tem uma causa que para você pode parecer impossível, mas para o nosso Deus não é impossível. É verdade, Deus tem uma promessa, pode passar o tempo que passar, irmãos, mas Deus ele é fiel para cumprir. Porque a própria palavra diz que ele não é homem para que imita, e nem filho do homem para que se arrependa. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre na minha e na sua vida. Amém. Tudo é motivo de agradecimento, né? Nós aqui também somos gratos por tudo, né? Desde o início, pessoas, irmãos e não irmãos ainda em Cristo Jesus, ajudou aqui do começo ao fim para arrumar a casa de Deus, né? Aqui onde nós iríamos se reunir e falar do amor de Jesus, onde é que nós iríamos se reunir e pregar para aqueles que não conhecem Jesus. Então nós temos motivo grande para agradecer a Deus. E eu creio que essa porta foi Deus que abriu e permanecerá aberta até Jesus voltar. Amém? Chama ele, vamos para a palavra do louvor. Para nós irmos para a palavra, que é a parte mais importante, né? Saudando a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Convidar a irmã Ana para dar, minha namorada Ana, para dar o louvor mais eu. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Se puder, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos adorar o Senhor todo mundo junto, amém? Você que conhece esse louvor, não fique de boca fechada. Abra sua boca e adore ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória!
E assim diante ia, para litros e litros e litros. Deixava de comer para ir beber. E também bebia de tudo, não bebia só cerveja e caipirinha, bebia tudo que tinha, entendeu? Tanto que o uísque eu bebia era puro, tudo era, bebida era pura. Mas porém se foi passando um tempo e eu já conhecia Deus e eu me batizei ainda, mas eu bebia, mas é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Glória a Deus. É tudo no tempo certo. É verdade, Pai. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para tudo. Porém, no tempo certo, eu parei. Porque, graças a Deus, eu não precisei nem de entrar em clínica, não tomei remédio, entendeu? O único remédio foi o Senhor. Amém. No tempo certo. Mas, porém, a gente tem que deixar Deus trabalhar. É verdade. No tempo certo, a gente vai pensar que não parou. Porque dia 30 de dezembro, que eu bebi a última vez, dia 30 de dezembro. Aí quando foi dia 31 de dezembro, eu falei, a partir de hoje eu não bebo mais um. Amém, Deus! A virada do ano, na minha vida, eu concluí que é dentro de uma igreja. Amém. Não é de festa, nem lugar nenhum. Mas, porém, eu sempre agradeço a Deus por isso. Porém, eu sou de uma família que ainda é viciado em bebida. As pessoas falam que não, eu bebo só um pouquinho, mas não sou viciado. Mas para mim se tomou, colocou no copo, até aquilo não secar, para mim já é um vício. Porque você não pede no bar e joga. Você pega, bebe e toma. Você pede e toma, entendeu? Porém, eu na minha vida eu falava assim, um dia eu vou parar. Quando eu vi os irmãos que bebiam comigo, e na outra semana passavam com a Bíblia na mão, que dali me envergonhava, porque aqui dali me pesava muito. E hoje eu vejo
assim na vida, que nem eu já tenho família que bebe, mas eu oro por ele, oro também por aqueles que estão ainda no vício, mas porém eu acredito em Deus, a cada tempo para cada um. Porém eu quero agradecer pela minha oportunidade e dar meu testemunho. Amém? Amém. E é bonito agradecer pela vida do irmão Cleiton, né? Até para ele vir aqui na frente. Né? Sempre eu estou mandando mensagem para a Daniela. Daniela, estou orgulhosa do seu marido, viu? Fico orgulhosa dele, viu? Por quê? Porque ele é difícil, é difícil, mas Deus só está trabalhando na vida do varão. Já começou a abrir a boca aqui cantando. Aí já contou um testemunho. E cada vez mais Deus vai fazendo a obra, né? E para quem é que nem o irmão falou, quem bebe um pouquinho, quem já bebeu sabe. Eu já bebi também, eu só parava quando o litro secava. E já aconteceu de eu beber e subir a escada da minha avó de 4 pés. Porque a cachaça, quanto mais a gente bebe, parece que a bicha fica mais gostosa para nossa carne. Mas isso é só a vontade da carne, né? E faz uma vergonha, porque às vezes a gente faz coisa que não... que até o diabo duvida. É verdade. Né? Faz Mas escândalo. quando a gente se liberta é motivo de alegria. Quando a gente lembra, a gente ri porque faz parte da vida, né? Às vezes tem pessoas que para chegar até Jesus tem que passar por essa situação. Então não só por eu bebia, o pastor bebia, né? Eu e o pastor já saímos correndo da polícia numa moto velha que nós tínhamos né? Então Deus quando trabalha assim, ele pulava a janela da casa da irmã dele para não ouvir falar de Jesus para beber, e Deus trabalhou através de uma rádio na vida dele. Então, aquele que bebe, aquele que tem os seus vícios na droga, o que nós temos que falar é o quê? Pregar o amor de Jesus. Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Né? E Deus alcança. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade e quero estar chamando para chocar aqui. Mas Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por todos vocês. Tá bom? Amém. É motivo de agradecer a Deus, não falta aqui, né? Por isso que eu marquei o culto para 7 horas, porque todo mundo tem motivo para agradecer. Eu também, mas também tem muito motivo para agradecer a Deus. Falou só um pouquinho, tá bom? Mas tem mais alguém que quer agradecer a Deus? Aleluia! Tem? Vamos ver que já tinha pegado o bicho aqui naquela hora. Era mesmo, né? Vai ser rápido. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer Pela minha vida. Eu quero agradecer pela minha vida, né? Pelo meu relacionamento com a Ana. Também eu quero agradecer pelas portas abertas que Deus tem aberto na minha vida. Ultimamente as portas, um tempo atrás, estavam fechadas, mas eu orei e falei com Deus e graças a Deus as portas agora estão abertas, né? Já tem 3 semanas que eu estou trabalhando, graças a Deus, e graças a Deus está tudo na santa paz. Eu assim agradeço a rica oportunidade. Em nome do Senhor. Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado. Amém, meus irmãos? Amém! Então vamos para a palavra? Amém! Vem falar agora. Você quer Para sempre. Você? a sua oferta. É a segunda pessoa que me pede oferta hoje. É verdade. É porque eu vou ficar bem perto agora. É porque nós não pedimos oferta. Todos nós que somos da igreja, nós já temos o costume de chegar aí qualquer momento do culto que chega na igreja. Mas como tem pessoas de fora, tem pessoas de fora então, irmãos, traga a sua oferta faz nós pagar o aluguel, a sua oferta faz nós comprar os panfletos que amanhã nós vamos ter evangelismo aqui que nós já compramos. A sua oferta nos ajuda a comprar o som para melhorar aqui. A Ana estava cantando aqui, pediu mais volume e o som não foi mais.
porque ainda está faltando uma parte aqui do som. Então as suas ofertas vai não abençoar outras vidas. Vai nós levantar ofertas aqui para abençoar pessoas que estão necessitando. Tá bom? Então você está trazendo seu dízimo, oferta, que é de amor, de gratidão a Deus. Você coloque aqui no lugar do pilastra. Amém, Jesus. Amém. Amém? Bem, vamos orar, apresentar aqui as ofertas, ser grato a Deus, que o Senhor nunca tem deixado faltar na nossa casa, na nossa família. Eu creio que o Senhor tem te abençoado também, o Senhor tem provido na nossa vida. Senhor Deus de paz, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela oferta, pelos dízimos, Senhor, que o Senhor tem levantado nessa casa. Obrigado que o Senhor tem abençoado teus filhos, ó Pai, que tem sido grato, Senhor, que tem tido amor pela tua obra, Senhor. Ah, Deus, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor abençoe mais e mais aquele que ofertou, aquele que não teve, que o Senhor venha abrir porta de excelência, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar da mesma maneira, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu sou grato, ó Pai, pela vida de cada um, Pai, que o Senhor tenha abençoado, em nome de Jesus, que Ele tenha abençoado a tua obra, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você marcou aqui? Está ali. A última folha que está escrita. Vai do começo, não, do começo. Glória a Deus. Aleluia. É do começo, pastor. Vai. Daí, pastor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós temos visitante. Amém. Eu vou chamar a Daniela para apresentar aqui, que ela que escreveu. Não fui eu que escrevi, não. Foi a esposa dele que Oi, escreveu. você quer você? Não. Então vai eu mesmo aqui, tentando ver. Não, tá. Nós estamos aqui com o presbítero que vai trazer a palavra de Deus hoje, Leandro. No WhatsApp, estou lendo errado. Leonardo. Diaconisa Fátima. Vitor, que é filho, mais alto que o pai. Isaac. Isaac é o primeiro. Isaac, filho. E Tainá. Amém? Amém. Como é que a igreja vai receber o nosso irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que estava nele e vai para o céu com a gente. Amém. Glória a Deus. Vamos orar com o pastor? Senhor Deus e Pai, daqui do céu, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor trouxe ele aqui, Pai. Vem, Senhor, confirmando a palavra na boca dele, Pai. Usa ele como instrumento, que ele venha falar aos nossos corações. Não o que queremos, ó Pai, mas o que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia.
Só de volta para o Senhor. Vou poder ser assentado. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, é Deus, Pai poderoso. Aleluia. Lembrando que Deus é bom. O tempo todo. E o inimigo das nossas almas não presta. Porque de Deus é a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Estamos aqui nesta noite porque alguém orou por nós. Amém. Alguém dobrou seus joelhos, intercedendo, pedindo a Deus, dizendo: Senhor, visita ele, guarda, não deixa que nada aconteça. Então isso é um motivo para que nós venhamos agradecer a Deus. Amém. Quantos aqui estão alegres na presença do Senhor? Aleluia. Quero agradecer já, primeiramente a Deus, por essa rica oportunidade. Depois os pastores da casa. Amém, Jesus. Pela confiabilidade e pelo convite. Deus abençoe. Aleluia. Assim que recebi o convite, prontamente aceitei. E aqui estou eu. Amém. Para trazer aquilo que Deus colocara em meu coração. Amém. Quero Aleluia. agradecer também a minha esposa, a minha Luísa Fátima, que está sempre me acompanhando. Meus filhos, Vitor, Taidá, Isaac. Isaac é abençoado, graças a Deus. Do Pai, bênção do céu. Quero agradecer a todos os meus irmãos que aqui estão, todos que estão na nave da igreja. Minha cunhada, minha coisa Júlia, Deus abençoe. Meu irmão João que está ali fora, para ouvir a palavra de Deus. Servo de Deus. Que aqui, nesse local, antigamente, era igreja também. Eu me converti aqui, né? Aí, por algo, por falha, me afastei dos caminhos do Senhor. Voltei em outubro de 2017. Mas outrora eu estava no lamaçal do pecado, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Mas Jesus, com as suas mãos fortes, ele foi aonde ninguém queria ir. Ele estendeu as suas mãos e falou: esse é meu. Enquanto a sociedade olhava e dizia: não passa desse ano, Jesus olhou e disse: está só começando a trajetória do meu sonho da minha presença. Enquanto a sociedade dizia: esse daí não chega a lugar nenhum, Jesus olhou e disse: vou me levantar para pregar a minha palavra. Esse texto aqui nesta noite, um texto de Mauá, para pregar e dizer que ainda existe um Deus que visita as fronteiras. Ainda existe um Deus que visita os mares, arranca e diz: esse daqui ninguém toca, essa daqui ninguém toca. É esse mesmo que está pregando a palavra, é Deus olhando e dizendo: eu te escolhi para pregar a minha palavra. Outrora eu olhava e dizia: ele não serve, não presta, mas Deus está dizendo nesta noite: ainda há esperança. Enquanto estava no mundo, a minha esposa estava buscando por minha vida. Enquanto alguém dizia para ela: ele não presta, ela continuava orando e dizendo: ainda há esperança. Deus falou que seria pregador, Deus falou que seria servo. Então, meus irmãos, se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você. Glória a Deus. Ao entrar nessa casa, meu pastor, senti a presença de Deus. Tremendamente. O Espírito Santo de Deus está pairando na casa. Aleluia. E vai manifestar o seu poder
apenas o versículo de número 4. Jeremias capítulo 18. Versículo de número 4. Glória a Deus. 18:4, né? 18:4. Amém. Todos acharam? Amém. Esperar o jovem aqui para a gente começar a leitura. 18:4. Jeremias capítulo 18, seu versículo de número 4. Amém, igreja? Aleluia. Peço que acompanhe a leitura atenciosamente. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. No tópico de 3, toda a igreja repita comigo esse versículo. 1, 2, 3. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Repita comigo. Olha para seu irmão e diga: você ainda serve. Você ainda serve. Tá certo. Olha para ele e diga: você ainda serve. Meus irmãos, pode fechar sua Bíblia. Feche sua Bíblia. Olhe para cá, preste bastante atenção. Estamos diante de um texto aonde a gente vem aprender e entender que quando Deus ele escolhe alguém, não tem quem derrube, não tem quem acabe ou que anule o propósito daquele que ele escolheu. Estamos diante de um texto aonde Deus, pela sua bondade e misericórdia, vai escolher um homem por nome Jeremias, filho de Uquias. Quem era Uquias? Um sumo sacerdote da casa de Deus. Aleluia. Então Jeremias cresceu numa família, lendo, aprendendo a doutrina cristã. Jeremias, ainda sendo uma criança, no seu capítulo 1, Deus vai chamar ele e vai dizer: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Mas Jeremias, tendo a palavra de Deus, ele vai dizer: Senhor, eu sou apenas uma criança. Repita: apenas uma criança. O que Jeremias quis dizer com isso? Jeremias entendia da doutrina cristã sacerdotal, que para ser sacerdote, para exercer a função de sacerdote, tinha que ter no mínimo 30 anos de idade. Em Números capítulo 4, versículo 30, vai dizer que para alguém assumir o sacerdócio, teria que ter 30 anos de idade. Mas Deus vai olhar e vai dizer: eu te escolhi, eu quero por ti. Jeremias, eu te levantei. Jeremias vai profetizar para uma nação escolhida, nação eleita de Deus. Mas o povo tinha retrocedido, porque Deus diz: não adorais a outros deuses. O povo agora está adorando, está idolatrando, não o Deus de Abraão, de Isaac
Jeremias vai profetizar para a nação, para o povo israelita. Jeremias é espancado, esculachado, é rejeitado na sua própria terra, mas ele não para de adorar, não para de pregar. Sabe por quê? Porque quem tem promessa, quem foi levantado por Deus, pode até bater forte, mas não vai parar, porque o propósito que Deus te chamou é a cumprir na tua vida. É Jeremias entrando, pregando a palavra de Deus, o povo dizendo: só traz maldição para nós. Mas Jeremias só lhe diz: quem me levantou foi Deus, quem me escolheu foi Deus. Então eu não paro, eu não volto, eu não vou retroceder, porque tem vaso aqui nesta noite olhando e dizendo: tá doendo, mas eu paro. O mais interessante, quando chegamos no seu capítulo 18, Jeremias está um pouco calejado. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, tu me ouves, se coloca de pé, porque para falar com Deus não é de qualquer maneira, porque Deus também é amor, mas Deus também é justiça. Mas como assim, pregador? Eu vou te falar que Deus, ele é tão amor que você pode plantar o que você quiser, mas Deus é tão justo que você só vai colher aquilo que você plantar. Jeremias agora desce da casa do oleiro, o protocolo vai ser quebrado aqui nesta vez. Quando Jeremias desce do pastor, ele vê o homem trabalhando na roda, montando um vaso. O que é que o homem vê? É o homem montando um vaso, ou seja, está na casa do oleiro. Quando Jeremias desce, Jeremias vê o homem trabalhando. Aleluia! É verdade. Glória a Deus! O mais interessante é que o versículo que a gente leu vai quebrar um protocolo que muitos falam. Quem já não ouviu alguém olhar e dizer: Deus vai trazer, vai quebrar, Deus vai trazer, nem que seja aleijado, de uma mão, do braço, de uma perna, nem que Deus faça, Deus vai trazer. O varão que Deus é esse? Eu olhando na minha Bíblia e tu na tua Bíblia, eu não vejo Deus quebrando ninguém, mas a Bíblia vai dizer que o oleiro não quebra vaso, mas o vaso se quebra na mão do oleiro. 30 segundos para tu adorar. Vou dar 30 segundos para tu adorar. Enquanto tu adora, o protocolo de maldição está sendo quebrado diante da tua família. Enquanto tu adora, Deus vem e visita. Enquanto tu adora, Deus está descendo e está dizendo: vou entrar na tua casa, vou entrar na tua família. Eu vou salvar os teus. Sabe por quê? Porque assim, como eu te levantei, vou levantar também a tua quarentena. Adora, 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 adora. O interessante, pastor, o interessante, igreja, é que quando um vaso se quebra da mão do oleiro, percebam comigo que rapidamente o escritor, por ordem de Deus, vai escrever dizendo: e tornou, repita comigo, e tornou a fazer outro vaso dele mesmo. Só o varão lá atrás entendeu. Deus não jogou o vaso fora, ele voltou a fazer outro vaso dele mesmo. Sabe o que significa? É tudo, até todo pergunto da posse do sono, das drogas, da bebedice, mas você ainda
protocolo vai ser quebrado. Porque a repressão, o povo que estava na droga, o protocolo vai ser quebrado. Sabe por quê? Pode até estar quebrado na mão do oleiro, mas vai se levantar para pregar a palavra. O meu chamado é de pregar a palavra. Eu nem sei qual é o teu. Se o teu for te cantar, tu vai cantar. Se for te adorar, tu vai adorar. O meu é de pregar a palavra e dizer: ainda há esperança para a árvore que ainda foi cortada. Entenda uma coisa: a árvore não foi cortada, ainda se foi. Sabe por quê? Porque quem tem raiz vai olhar e vai dizer: ainda serve. Glória a Deus. Quem salva é a palavra. O vaso está quebrado, o vaso está trincado. Quando o vaso se quebra, a sociedade olha e diz: joga fora, não presta mais. Mas Deus está dizendo: ele ainda é meu, ele ainda é meu. Eu tornar a fazer outro vaso. Aleluia, Enquanto tu abre a boca para dar o glória, o protocolo está sendo quebrado. Eita Deus, enquanto tu abre a boca para adorar, o inimigo das nossas almas está olhando lá de fora e está dizendo: eu não acredito que ele está adorando. O mesmo quebrado, o mesmo rachado, o mesmo dolorido. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite. Pode até estar doendo, mas tu ainda é vaso. Não para mais. Eita, vai morrer na cachaça, ou eu dizendo: vai nada, vai nada. Deus está guardando, porque Deus tem promessa. Tem alguém orando por você, ainda. Glória, Senhor. Glória a Deus! Enquanto tu adora, Aleluia! Glória a Deus! a capital inteira, eita Deus da glória, Aleluia, está olhando e está dizendo: rapaz, ninguém para esse jovem, rapaz, ninguém para esse moço, para não, porque mesmo quando ele estava quebrado, ele se quebrou na mão do oleiro. Eita Deus da glória, é Deus olhando para Jeremias e dizendo: eita, eu vou começar a desmoçar não. É Deus olhando para Jeremias e dizendo: desce lá, Jeremias, desce lá que eu vou me mostrar. Se não tiver conteúdo, varão, se alguém quiser te criticar, tem que ter conteúdo para te mostrar, para te dar a direção. Porque eu conheço um Deus, eu conheço um Jesus, que ele tinha palavra dura, mas tinha solução, mas tinha bálsamo, mas tinha a misericórdia, e tinha também o amor pela minha e pela tua vida. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Sabe o que significa? É o povo de Deus, a nação eleita de Deus, Aleluia! que se voltou contra Deus, Aleluia! que acendeu incenso para outros deuses. Deus olha e fala: desce lá. Perceba que o texto é claro. Aleluia, Jesus. Aleluia! Existe um texto que eu vou analisar um contexto. Quando Deus manda Jeremias descer, Jeremias vê o oleiro trabalhando no vaso. Aleluia, Deus. Sabe o que significa? É
Perceba que o texto vai dizer: porventura, Jeremias, não poderei fazer eu igual? Não entendi, pregador. Vai lá, Jeremias. Fala para o meu povo, para a minha igreja, que eu não vou jogar fora. Aleluia! Glória a Deus! Vai lá, Jeremias. Prega para eles. Leva a mensagem. Porque o homem de Deus não leva recado. O homem de Deus leva a mensagem. Glória a Deus! E fala, Jeremias, que eu vou tornar a fazer outro vaso deles mesmos. Não vou descartar ninguém. Aí eu estou dizendo para Jeremias, olhando e falando: avisa ele, Jeremias, que ainda serve. Perceba, quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer outro vaso dele mesmo. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Aleluia! Outrora estávamos longe da presença. Verdade. Outrora, por algum motivo, se afastamos de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu verdadeiro filho da fé. Aleluia, Deus. Capítulo 2, versículo 20 e 21. Vai falar de 4 vasos. O vaso de ouro, o vaso de prata, o vaso de madeira e o vaso de barro. Desce lá, Jeremias. Jesus lindo! Se voltaram contra mim, mas outrora, dentro da minha congregação, Jeremias, sabe por que se desviaram? Sabe por que a minha igreja retrocedeu? Porque dentro da casa tem vaso de ouro. Glória a Deus! Glória! Aleluia! O que significa o vaso de ouro? Brilha, reluz, Glória a Deus! mas só serve de aparência. Quer ver outra comparação? É o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo para pregar para essa igreja. O vaso de prata até faz a obra, mas só quando está cheia a congregação. Quando alguém está olhando, quando alguém está enxergando, quando não, está na prateleira. Meu Deus! Não vou me envolver. Aleluia! Dessa maneira. Tem um vaso de madeira, até pega a natureza, mas não é resistente. A primeira pancada que leva, dá para mim não nasci para isso. E tem um vaso de barro. Aleluia, Jesus. Alguém já entendeu? Glória a Deus! Tem vaso de barro aqui. Glória Tem vaso de barro aqui. O vaso de barro está igual ao Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu conheço as suas obras. Que mesmo com pouca força, não tem negado meu nome. Tem vaso de barro aqui. Que mesmo quebrado, machucado, eita, eu já posso ver lágrimas. Eu já posso ver lágrimas nessa casa.
me usa de uma maneira. Amém. Eu chorava tanto nas madrugadas. Eu cheguei ao ponto, eu falei, Senhor, toca teu Espírito Santo em pessoas. Que as lágrimas venham me escorrer. Minha esposa me acompanha, todas as minhas agendas, meu irmão, ela me acompanha. E todas as minhas agendas pela misericórdia. Amém. Eu vejo lágrimas. Aleluia, Deus. É marca registrada. Que eu falo para Deus, Senhor, já vejo lágrimas, sabe por quê? Primeira vez que fui chamado para ministrar a palavra de Deus, não aconteceu. Era eu pregando e a igreja dando risada. Aleluia. Em um determinado momento, vi minha esposa chorando. Fiquei apreensivo, acabou o culto, falei para ela, está chorando por quê, Vanessa? Não, nada não. Uma coisa aconteceu, está doendo em algum lugar? Vamos pro médico? Ela falou, não, estou chorando porque enquanto você pregava, passou umas irmãs dizendo, esse daí é escolhido de Deus, nada, prega nada. Eu tenho uma Bíblia em casa, minha primeira Bíblia, toda rasgada. Fede até a mesma, porque não uso mais ela. Parece que passou uma enchente, mas não foi lágrima. Porque quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, se verdadeiramente o Senhor que fez a promessa na minha vida. Verdade, Jesus. Me falou que eu ia ser um pregador da tua palavra. Aleluia. Me usa diante da tua palavra, Senhor. Amém. Saía para trabalhar 5 da manhã. Até 3 horas eu estava lendo Bíblia. Chorando porque não entendia. Saí desse ministério. Comecei uma obra do OPEG. Pregando para moradores de rua. Ninguém queria ir. A gente levava a palavra e o alimento. Palavra e alimento. Amém. Alimento espiritual e alimento carnal. Aleluia. Durante 1 ano ficamos lá. Eu, minha esposa e meus filhos. Era Deus me revestindo. Aleluia. Comecei a pregar nas ruas. Aleluia. Eu não tenho Facebook nem Instagram, não mexo em rede social. Mas minha esposa postava. O telefone começou a tocar a agenda. De repente, o telefone toca, não comigo, com a minha esposa, que o contato é dela. Irmã Fatia, meus amigos Deus podem vir pregar aqui. O mesmo lugar que deram risada. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ela me ligou. Posso agendar? Eu falei, você não precisa nem me ligar. Já podia agendar. Aleluia. Fui pregar lá. Falei que Deus é bom, cura, salva e liberta. Amém. Pude ver lágrimas. Pude ver minha esposa chorando. Mais uma vez. Mas foi de agradecimento a Deus. Acabou a administração. Quem outrora dava risada, me abraçou e disse, eu sempre soube que você é homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava trincado, quebrado na mão do oleiro, o oleiro me revestiu com a sua presença. Não deixou que eu voltasse para trás. Aleluia. Hoje eu vejo nas igrejas, se não tiver oportunidade, vira a cara. Mas eu vou deixar uma mensagem. Tu também é vaso. Tu também é importante. Glória a Deus. Amém. Enquanto eu estava chorando, trincado, quebrado, Amém.
mas o propósito era eu e Deus. Amém. Aleluia. É por isso que Deus olha para Jeremias e diz: o meu povo está nas minhas mãos. Ninguém vai matar. Ninguém vai fazer meu povo voltar. Glória a Deus. Meu povo não vai retroceder. Aleluia. Sabe por que tu não desceu a sepultura ainda? É porque tem promessa. É porque o dono da promessa vai cumprir na tua vida. É porque alguém está orando por você. Sabe por que tu vai sair das drogas, da bebedice? Porque alguém está orando por você. Vai descer a sepultura até Deus olhar e dizer: verdadeiramente sou eu na tua vida. Eita, Deus da glória, tu é vaso na mão do oleiro. Pode estar quebrado, machucado, pode estar ferido. A sociedade pode olhar e dizer: esse não serve, não presta, esse caiu, retrocedeu, teve uma recaída. Mas Deus me trouxe de Mauá para dizer: aonde esta mensagem está chegando, Deus está entrando e dizendo: eu ainda sou na tua vida. Eita, ainda tem dinheiro no chão, ainda tem presença na casa. O protocolo está sendo quebrado aqui agora. Eita, tu não vai parar de buscador, rapaz. Eita, te levantei para pregar, te levantei para fazer a diferença no meio do teu povo. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus pairando na casa dizendo: vou eu entrar dentro da tua casa por esses dias, porque o Espírito Santo está tocando pessoas neste momento. Acreditando. Ele sabe quem é que ele toca. A memória vai voltar à tona. Deus está tocando, sabe como? O Espírito Santo te toca agora. Tu ficou arrepiado, ficou. Tu falou que entende da palavra de Deus. É o Espírito Santo tocando e dizendo: você ainda serve. Outrora você estava desenganado, estava no lamaçal do pecado. Agora você é vaso de honra. Eu já ensinei. Qual é o vaso mais importante? Olha para cá, presta atenção. Alguém sabe qual é o vaso mais importante? O vaso mais importante é você. O vaso mais importante é você, varão. Porque o oleiro mesmo te mudou. O oleiro mesmo foi na biqueira te buscar. Eita! O oleiro que tirou do bar, a benedice. Eita, Deus da glória. O vaso mais importante é eu e você. Porque ele foi te buscar aonde ninguém podia ir.
que volte mais vezes. Vem aqui falar de Jesus para nós, Aleluia, Deus. casa, Deus abençoe a sua família. Bom? Aleluia. Grato. Glória a Deus. Grato por Aleluia. você ter vindo aqui, tá bom? Glória a Deus pela sua família. Amém? Amém. Alguém cantar? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Amém. Glória a Deus. Da glória. Glória a Deus. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Continue adorando a Deus, continue dizendo o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é misericordioso, amém? Não importa, nós temos que adorar a Deus, não importa a circunstância, amém? E esse louvor todos conhecem. E as guerreiras de Cristo cumprimentam a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos dando glória a Deus, igreja. Vai dizendo aleluia. Vai sentindo a presença do Senhor. Poderoso que é bom. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Glória, glória, glória.
coloca uma TV aqui, ó. Amém. Amém, Jesus. Amém? Amém. Deus, irmãos, diante dessa palavra do vaso na mão do oleiro, tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Aleluia, Quer Deus. entregar sua vida para Jesus? Amém. Está afastado e quer retornar para os pés do Senhor? Aleluia. Tem alguém que é vaso e entende que tem que estar na mão do oleiro? Tem alguém? Aleluia, Jesus. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Aleluia, Deus. Oh, glória. Amém, Jesus. Não tem ninguém? Você é vaso precioso. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Deus abençoe. Amém? Nós já estamos indo embora para o nosso lar. Né? Amanhã vai ter evangelismo aqui. Panfletos chegaram. Amém, A Jesus. glória de Deus, nós vamos evangelizar esse bairro aqui, ó. Tá bom? Se tiver Aleluia. alguém que canta aí, ó, tem uma caixa aqui, ó. Agora nós já estamos usando aqui a mesa dessa caixa, vai estar aqui disponível para nós estar passando um louvorzão aí. Aleluia. Pelo amor de Jesus. Amém. Tá bom? Aqui nós temos um mês, tem pessoas que moram lá distante que nem sabem que tem uma igreja aqui. Então vamos evangelizar. Que hora é? 3 horas. 3 horas? Às 3 horas. Só não vamos ir se estiver chovendo, tá bom? Aí Amém. se estiver estiado, nós vem aqui para estar evangelizando, tá bom? Aleluia. Então, se junte, que juntos nós somos mais fortes. Amém. Tá bom? E eu conto com a presença de todos vocês que puderem, tá bom? Aleluia. Amanhã, 3 horas da tarde. Amém. E lembrando que 6 horas também tem um culto. Aleluia. Glória a Não só de Deus. agradecimento, mas 6 horas tem um culto que é a formação da igreja normal. Amém. 6 horas da tarde. E no próximo domingo é ceia. Amém, Jesus. Então, venha para cá aprender a palavra de Deus e participar da ceia, da mesa, da comunhão conosco. Amém. Bom? Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos embora para o nosso lar. Aleluia. Vem aqui, seu Gonçalo. Olha aqui. Abençoa a vida nossa, de todo o povo vai embora para o nosso lar. Amém, Jesus. Vou desembarcar o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Amado querido Pai, Amém, Jesus. Diga a tua presença com seus filhos. Quero Aleluia, Espírito Santo. Amém, Jesus. com alegria, Sim, com meu amor. Deus. Obrigada, Jesus, por esse dia, paz, Jesus. saúde, Obrigada, sabedoria, Espírito Santo. ter, Cada um, Senhor, que esteve aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo, Jesus, que vai assistir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, saúde, Deus. com paz, Em nome de que nos livre Jesus. de Senhor, todos os leve, males, Senhor, queridos. paz na tua segurança. Que o Senhor pode Deus. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Teu povo, Amém. eu agradeço. Amém, Jesus. Todos os dias de nossas vidas. Aleluia. Amém, Esteja Jesus. presente, esteja sempre Aleluia, Espírito Santo. guardando, livrando, dando salvação. Em nome de Jesus. Saúde, paz, para que nós possamos viver Amém, bem. Jesus. Possamos caminhar nos teus caminhos. Amém, com alegria, Jesus. com amor. Amém. Para ti, Deus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Todos nós retornamos. Amém, Paz Jesus. contigo. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Cada dia Santo. mais a alegria de viver. Amém, Perdido Jesus. ti e acreditando no teu poder para que nós sejamos felizes. Amém, Jesus. Nós podemos te encontrar e o Senhor nos chamar. Aleluia, Seja Deus. o teu nome e seja louvado para sempre o teu nome. Amém, Em Jesus. nome do teu poder. Glórias. Te agradeço. Amém,
grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Quem é vaso na mão do oleiro, diga: Amém.